Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver a questão 88 do simulado da FUVEST da primeira fase. Nesse exercício ele fala assim, duas esferas carregadas eletricamente com cargas de QA de mais 80 microcoulomb e QB de menos 20 microcoulomb, a uma distância de 30 centímetros. Aí ele fala assim, uma terceira carga, com carga de mais 5 microcoulomb, é colocada em um ponto sobre o eixo que liga os corpos A e B, de tal forma que fique em equilíbrio. Em qual posição a terceira esfera será colocada? Então aqui eu anotei as informações, né? E aí a gente tem que fazer uma seguinte análise aqui, ó. A gente tem três posições possíveis para colocar essa esfera, né? Esse ou esse. Se a gente coloca ele aqui, o que vai acontecer? Bom, a esfera é uma carga positiva, o A é positivo e o B também é positivo. Então você vai ter repulsão com A, uma força nesse sentido, e você também vai ter atração com B. Então vai também ser uma força nesse sentido. Então aqui ele nunca vai estar em equilíbrio, ele sempre vai ter uma força resultante que aponta para a direita. Se a gente coloca ele aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai ter uma repulsão com A, uma força para cá, de repulsão com A, e vai ter uma força de atração com B, para cá. Então, por enquanto, esse daqui é possível. Se a gente coloca ele aqui, aí a gente vai ter o quê? Repulsão com A e atração com B. Nesse caso aqui também dá certo. Agora a gente tem que analisar o quê? A distância que a gente tem de cada um deles e o módulo da carga deles, né? Por quê? A gente tem que a força, ela é diretamente proporcional ao valor o módulo da carga e inversamente proporcional com o quadrado da distância. Então a gente tem que analisar esses dois parâmetros aqui para a gente conseguir escolher entre entre esses dois. Então, ó, se a gente pega esse daqui, ele vai ter uma distância pequena do A, certo? E uma distância maior do B. Então agora a gente vai ter que analisar os módulos das cargas. Então, ó, se pela distância a força do A vai ser maior do que o do B, porque a distância é maior, a força cai com a distância, certo? Então essa força aqui seria maior se a gente analisar somente a distância. Analisando o módulo, a gente tem a mesma coisa. Como esse A ele tem um módulo bem maior e a distância dele também é menor do que o do B, essa força de repulsão entre a carga C e a carga A vai ser sempre maior do que a de atração da B, né? Por quê? B sempre vai ter o módulo menor do que o A, e se você coloca aqui, a distância sempre vai ser maior entre essa carga e o A do que entre essa carga e o B. Agora, se a gente coloca ele aqui, a gente vai ter o quê? Ó? Se a gente for analisar a distância, o B ganha. Ele vai ter uma força maior somente analisando a distância. Agora, se a gente analisa o módulo, o A vai ganhar. Por quê? Porque ele tem um módulo maior. Então aqui você consegue ter um equilíbrio bonito. Por quê? Porque a distância aqui ele é menor, a distância aqui é maior, porém os módulos dão conta, o módulo da carga dão conta de fazer eles se igualarem. Então a gente vai escolher uma posição que vai estar à direita do B. Então, desse caso, a gente já consegue eliminar a C, a D e a E. A gente vai ficar com a A e a B. Na A 60 centímetros à direita do corpo A, então ele estaria mais ou menos aqui, certo? Aqui tem 30 centímetros, então estaria a 30 centímetros do B. E se a gente pega o B, 60 centímetros à direita do corpo B, então ele vai estar mais para cá ainda. Então a A e o B é as alternativas que a gente está em dúvida. Aí depois disso, depois de fazer essa análise, a gente tem que ir para as contas. Bom, a força dele vai ser zero, então eu tenho que fazer o quê? Vai ter uma força de atração com B, de repulsão com A,
Como a somatória das forças é zero, então essas duas forças têm que se cancelar. Ou seja, elas têm que ser iguais. Então eu fiz aqui a força de A com C, a força de B com C, e aqui eu igualei essas duas forças. Aqui eu consigo cortar o K e também consigo cortar o QC. E aí a gente vai ficar com isso daqui, ó, QA sobre D mais L ao quadrado sobre QB sobre L ao quadrado. Aqui, ó, o D é a distância entre O e B, que vale 30 centímetros, e o L é a distância entre o lugar que você colocou a sua nova esfera e B. Então essa distância aqui vale L, a distância entre B e essa nova esfera. Por isso que aqui vai ser D mais L, você tem essa distância mais o L, e no B você vai ter só o L. E aqui você também tem que colocar tudo dentro do quadrado. Aí, ó, o que eu fiz? Eu coloquei esse L aqui em cima e desci o QA aqui embaixo. Aqui a gente vai ter o quê? Quadrado em cima e embaixo. Então, se eu tiro a raiz disso daqui, eu consigo cortar os dois quadrados. Foi o que eu fiz. Eu cortei os dois quadrados ali com a raiz e do outro lado apareceu uma raiz, né? Eu tirei a raiz dos dois lados da equação. Feito isso, a gente vai ficar com L sobre D mais L igual a raiz de QB sobre QA. Passei o D mais L para o outro lado e depois eu passei a parte que está multiplicando o L, né? Aqui vai ter uma distributiva e aí vai ter uma parte que vai ser L raiz de QB sobre QA. Já passei isso lá para o outro lado, aqui para o L, e coloquei ele em evidência. Então, 1 para esse L aqui, menos QB sobre QA para esse L aqui, igual a D raiz de QB sobre QA, né? Seguindo aqui a distributiva. Para mim isolar o L, então, eu tenho que passar esse termo todo para cá, dividindo, e vai dar algo parecido com isso daqui. Substituir os valores, aqui eu posso cortar esses zeros, posso cortar o micro, aqui embaixo também, e a gente vai ter algo parecido com isso daqui. Raiz de 1/4 vale meio, então substituindo ele aqui vai ter 0,3 vezes meio dividido por 1 menos meio. Então isso aqui vai dar 0,15 dividido por meio, que dá 0,3 metros, ou 30 centímetros. Então a distância L vale 30 centímetros, que é essa distância aqui, de B até essa nova esfera. Aqui também vai ter que ser 30 centímetros. Então na A, ele fala assim, centímetros à direita do corpo A. Essa é verdadeira, né? Por quê? A distância entre A e B vale 30, mais a distância de B até C também vale 30, então a distância entre A e C vale 60. A B, ele fala 60 centímetros à direita do corpo B. Não, é 30 centímetros à direita do corpo B. Então a resposta correta é a letra A.